Mas aquela guerra só era vencida porque tinha um homem com mão levantada, escondido num lugar que as pessoas não estavam vendo. É que nós aprendemos no mundo, e principalmente dentro da igreja, a medir presença de Deus, a medir manifestação e aprovação do Senhor baseado em lugares altos. E por isso nós não conseguimos enxergar onde Deus está. Porque para todo o povo, Davi era um bandido, fugido, no meio do nada, andando com um monte de bandido devedor. E Saul era o homem de Deus, porque ele estava com a coroa na cabeça. Para o Senhor e para o mundo espiritual era o inverso. E para Deus o que estava acontecendo no deserto era Deus capacitando e treinando Davi. Se Davi não entende isso e não compreende isso, ele entra em crise, ele sai do lugar que ele tinha que estar. Por isso que isso é uma coisa que nós não podemos esquecer, é o que Deus falou a teu respeito. Isso tem que estar escrito na parede do teu quarto, isso tem que estar cravado no lugar. Deus disse isso. E enquanto ele não disser o contrário, e a não ser que eu esteja andando fora da vontade dele, em desobediência consciente, isso aqui é a verdade, isso aqui vai acontecer. Porque você olha para a história de Davi. Davi está quieto lá na casa dele, rejeitado, ninguém dá atenção para ele. Eu creio que ele era filho de adultério, então ele estava lá, os irmãos não ligavam para ele, ninguém dá moral para Davi. Você não ouve falar da mãe de Davi? Ela não aparece na história, só o pai e os irmãos. A mãe não se preocupa. Você já viu a mãe não se preocupar que o filho mais novo está sendo rejeitado, largado lá fora? Que mãe é essa? Que não manda chamar um menino? Que não... Só o pai de Davi. Aí Samuel vem e no meio de todo mundo fala: você é o rei. Sabe aquele dia que você estava na igreja, o profeta estava andando no corredor, você estava torcendo para ele encostar, não sei, fazia assim para ele passar e encostar. Você fala comigo, Deus, fala comigo. E ele fica andando e você fala comigo. E num dia ele fala com você. E quando ele fala em voz alta ainda, os outros que estão em volta ouvem, você sai dali. Isso aí é o que ele falou. É o que aconteceu com Davi. Foi lá no meio de todo mundo e falou: você é o rei de Israel. Ou seja, você é simplesmente o top do top. Porque rei de Israel significava a figura de governo de Deus sobre todo o nosso povo. Não era só um cargo político, era muito mais do que isso. Na verdade, era mais um cargo com sentido espiritual do que político. Porque mesmo tendo um rei, era um povo que se movia debaixo da vontade de Deus, com profetas auxiliando. Escolher aquele homem como governo era escolher o homem que ia carregar a imagem de Deus sobre ele. E ele, o rejeitado, foi escolhido. Ele recebe aquela palavra. E eu gosto de dizer que no dia seguinte, 4 horas da manhã, o pai dele, o irmão mais velho, vai acordar e fala: ô reizinho, levanta que você precisa ir lá limpar o estábulo das ovelhas. Continua tudo igual, não muda nada. Mas ele tinha uma palavra: você é o rei de Israel. Você já foi consagrado rei de Israel. Está em você. E ele vai fazer as mesmas coisas que ele fazia diariamente por algum tempo, até que uma das coisas que ele costumava fazer, que era servir os seus irmãos, ele chega lá quando ele menos espera. Ele vê uma guerra, se mete no meio dela, e agora ele vai morar no palácio. E você imagina, e eu tenho certeza que isso aconteceu, porque isso já aconteceu comigo. Davi recebeu essa palavra. Como você acha que era o dia de Davi depois disso? Meu Deus, será que é hoje? Será que é? Ele estava trabalhando, ele via cavalo chegando e falava: está lá o rei, mandou me buscar. Ele estava tentando encontrar. Porque você vive assim, tentando buscar os sinais do cumprimento daquilo que Deus falou. Até que um dia você cansa e você larga a mão, mas no começo você faz isso. E ele estava esperando esses sinais, e de repente, quando ele menos espera, tem uma briga. Ele se mete na briga, e por causa da briga você vai morar no palácio. Então ele chega no palácio e fala: opa, eu acho que eu estou chegando perto. De repente a filha do rei casa com ele. Pronto, casei com a filha do rei. Se o rei morrer, tem Jonatas aí no caminho. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou chegando perto aqui.
E na cabeça de Davi ele vai se tornar rei através da família de Saul. Mas ele não sabia que Deus tinha rejeitado a família de Saul, que Deus queria muito mais do que o trabalho de Davi como rei. Deus queria a descendência de Davi. Às vezes, querido, você está preso e limitado porque você está achando que Deus quer o seu trabalho, que Ele quer a tua mão, que Ele quer a tua capacidade de pregar, a capacidade de ensinar, que Ele queria a capacidade de Davi de segurar uma espada, e Ele não queria. Ele queria criar uma descendência a partir de Davi, mas para isso precisava ser gerado em Davi. E Davi casa com a filha do rei, está lá perto, e quando ele acha que está chegando, e que eu vou me tornar o que eu tenho para tornar, o rei arruma uma briga com ele, sem que ele faça nada, e pronto, ele voltou a ser um bandido, pior do que antes agora, que agora ele ainda tem que viver fugindo. E se Davi não tem convicção e firmeza na palavra de você vai ser o rei, essa hora ele desanima com tudo, ele para com as coisas. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo, querido. E a primeira manifestação de Deus fez Deus a sua imagem e semelhança. Eu sou imagem e semelhança de Deus, é a primeira coisa. Eu sou Jean, Deus me fez para isso, isso e isso. A manifestação dele na minha vida é assim, assim. E do lado de fora ele disse que é nesse lugar que eu vou chegar. O problema são os caminhos, porque os caminhos não são como nós imaginamos. Meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. O propósito ele revela, o que ele não revela são os caminhos. Ele te fala, vou te colocar nesse lugar tal, mas ele não fala como ele vai colocar. Porque Deus, na verdade, não está tentando criar caminhos para que eu chegue lá. Os caminhos são para me tornar aquela pessoa. É só para isso que é necessário o caminho. Por isso que Deus não precisou dar caminhos para Adão, porque Adão foi feito pela mão dele, Adão já tinha a forma quando foi colocado. No caso de todos os homens da Bíblia, Deus fala para esse homem o que esse homem vai ser, fala onde ele vai chegar, mas ele ainda não é alguém que sabe fazer aquilo que Deus falou que ele vai ser lá na frente. Então Gideão, homem valente e valoroso, mas quem estava olhando de fora falou, um covarde, isso aí está cortando lenha escondido aqui, ó, valente. Deus está dizendo assim, você vai ser valente e valoroso, você vai derrubar os midianitas, você vai ser isso, você vai ser juiz em cima desse povo. Como que esse homem deixa de ser covarde e se torna um homem capaz de fazer isso? No caminho que Deus propõe para ele agora. Você vai fazer aqui, você vai pisar aqui, e Deus vai empurrando ele a caminhos, e o caminho vai te transformando naquilo que ele falou. A Bíblia fala que o filho que apressadamente entra na herança é para a própria perda, ele perde tudo. Ou seja, o filho que não amadurece no caminho, que entra antes de estar maduro, ele desperdiça. Por isso que a gente precisa se alegrar com o caminho. Já reparou quando você vai fazer viagem? O preparo para a viagem é gostoso. O caminho da viagem é gostoso. Por quê? Porque faz parte do processo. Isso vai nos preparando para aquilo que nós vamos viver. Se a gente não entende a base disso, nós nos frustramos, nós recuamos, a gente não entrega o que precisa ser entregue no meio do caminho. Se eu estou na igreja e não entendo que o propósito da igreja é derrubar a porta de inferno, e acho que o propósito da igreja é me fazer feliz, é transformar minha família, a igreja não foi feita para transformar a tua família. Jesus não fundou a igreja para transformar a tua casa, para te fazer ser feliz, para te dar um emprego melhor. Não foi para isso que ele criou a igreja, gente. Ele criou a igreja para derrubar portas do inferno. Nós já temos escrito a nosso respeito tudo que nós vamos ser. Você não tem como criar nada. Você não tem como criar uma promoção se ela não está escrita antes da fundação do mundo na tua vida. Tudo já foi escrito, tudo já foi determinado. Nosso trabalho é só desvendar, é só abrir os pacotes, descobrir o que está escrito a meu respeito naquele pacote e andar em cima disso.
Agora, andar em cima disso também pressupõe que eu tenho que saber o que é. Se o Senhor vem sobre a tua vida e fala, eu tenho um chamado para pastor sobre a tua vida, para pregador do evangelho, para o que quer que seja, eu preciso saber, tá bom, como é esse lugar? Porque cada um de nós, quando o Senhor traz uma palavra dessa, a gente já pega desse presente aquilo que se encaixa, agrada e satisfaz quem eu sou hoje. Então hoje, se eu virar para alguém e falar assim, o Senhor falou que você vai ser pregador no mundo todo, você vai rodar o mundo pregando e tal. Se você tem problema financeiro, na tua cabeça esse ministério saciou o financeiro. E não que você não vai se agradar do ministério, mas ele vem para preencher uma lacuna que eu tenho hoje, que é um problema financeiro, que as pessoas dão oferta para um pregador, principalmente de outro país. Você tem problema de autoestima, eles vão me reconhecer. Você não faz nada da vida, bom, agora eu vou ter uma ocupação. Ou seja, eu olho lá para o propósito no final e vejo como ele transforma ou preenche os buracos de quem eu sou hoje. E esse é o ponto errado das coisas. Porque o propósito não preenche os meus buracos. O caminho até o propósito me transforma e faz com que essas lacunas sejam preenchidas pela identidade de Jesus. O propósito preenche a demanda do propósito. Ser pregador internacional significa levar a palavra de Deus nos lugares onde as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Só isso. Esse chamado não foi feito para que a pessoa se sinta mais importante. Porque se ela usa o chamado para se sentir mais importante, quer dizer que o primeiro ponto, que é o da identidade, não foi preenchido. Ela continua precisando ser reconhecida. Por isso é um processo. Por isso na Bíblia Deus apresenta as coisas em processo. Não é para contar historinha. É para mostrar, mesmo eu, Deus, que podia piscar e as coisas aparecerem, não funciona desse jeito, não ocorre desse jeito. A criação do mundo do Gênesis, ela ocorre de uma forma científica. Primeiro tem que ter luz, porque sem luz não existe vida. Depois precisa ter terra seca. É científico a forma como vai. Os cientistas falam, a vida começou na água, começou mesmo. Os primeiros animais foram os peixes. Porque Deus se move dessa forma, é um processo para Ele nos criando. Mas nós precisamos compreender o que é a igreja, o que é que Deus tem sobre você, para você, e chegar no ponto do que Paulo vivia. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Verso 22. Vamos ler a partir do 17, querido. Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Isso é Paulo. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo era consciente. Paulo vivia por Cristo. E aí você lê a continuação, a minha vida eu não tenho por preciosa, desde que eu cumpra a minha carreira em Cristo. Ou seja, não tem nada na minha vida
que é precioso, que eu não possa perder, que eu não estou disposto a abrir mão? Nada, desde que eu cumpra a carreira em Cristo. E por que ele conclui falando isso? Porque ele está dizendo assim, ó, eu não sei o que vai acontecer em Jerusalém. Eu estou indo para lá, não sei o que me espera. O que eu sei é que o Espírito Santo já me revelou que em todas as cidades que eu chegar, vão ter cadeias e perseguições. Ou seja, Paulo sabia que o ministério dele era derrubar portas do inferno. Então aonde eu chegar, vai ter gente me perseguindo, vai ter gente querendo me prender. E ele encerra esse capítulo dizendo assim para o povo: eu nunca mais vou ver a face de vocês, e por isso eu estou triste. Ele está falando assim: eu não sei em que cidade aí para frente, mas vão me pegar, vão me prender, me matar, porque eu nunca mais vou ver vocês. E eles agarram no pescoço de Paulo, começam a chorar, e Paulo sai dali se despedindo. Você imagina o que é isso? Esse homem se despedindo, sabendo que vai morrer em algum ponto, dali para frente, e que uma das igrejas, que eram as mais amigas, mais íntimas dele, ele estava falando com eles a última vez. Só que o ponto é, ele sabia que é isso mesmo, ele tinha consciência disso. E se a gente não tem consciência do que é o papel da igreja, do que é o seu papel como cristão, do lugar que você vai chegar, se você não tem consciência que quanto mais você tentar seguir a Jesus e mostrar Jesus, mais você vai ser rejeitado, perseguido, mais esse mundo, o trabalho onde você está, as pessoas vão olhar para você e te odiar, e te chamarem de louco, e achar que você é um idiota, e que você é um maluco, e que você é um ignorante, que você não raciocina, que você não tem inteligência, que você crê nessas besteiras. É isso que te espera. Quanto mais você vem nas orações buscando a presença de Deus, é mais esse lugar onde você vai entrar. Não é um lugar de ser mais aceito, não é um lugar de ser mais considerado, pelo contrário, é um lugar de ridicularização. Por outro lado, é um lugar de manifestação de tudo aquilo que Deus disse que você é. É um lugar de mostrar aquilo que o Senhor falou que está dentro de você. É um lugar de trazer para fora tudo que Deus já disse. Nós não viemos aqui, querido, para nos conformar ao mundo, para nos parecer com Ele, ser aceitos por Ele. Você não vai encontrar isso, não adianta. E quanto mais isso estiver ocorrendo, mais você precisa ficar atento, ficar esperto. Se isso é um propósito de Deus, ou sou eu que não estou me posicionando, que não estou sendo. Se posicionar não é arrumar briga com as pessoas, se posicionar é ser. Se posicionar não é atacar, é tomar uma posição. Eu sou isso, eu creio nisso, Deus me disse isso, e é assim que eu vou fazer. E os conflitos, fica tranquilo, eles vão vir para cima de você. Eu estou lendo um livro, eu comentei com o Caio, em que o pastor lá da igreja, quando ia enviar pessoas, ele levava na frente e falava: vai meu filho, e que o diabo vá com você, porque se o diabo não for junto para fazer oposição, nem vale a pena te mandar. E todas as vezes o envio das pessoas era debaixo dessa frase: vai que o diabo vá com você. Porque o único propósito de você ir é arrumar briga com o diabo em algum lugar, porque senão, para que vai? O propósito é ir lá e arrancar alguma coisa que o diabo está fazendo. O propósito é ir lá e tirar a ignorância do ouvido das pessoas que estão vivendo debaixo de ignorância. O propósito é ir lá e salvar uma vida que o diabo está tirando com a fome. É só esse o propósito. As manifestações são diferentes na nossa vida. Você vai manifestar em lugares diferentes que eu. Tem pessoas que vão manifestar no campo político, outras no meio empresarial. Mas entenda, em qualquer um desses lugares, a palavra sobre o cristão vale. Perseguição, rejeição, em níveis diferentes, mas ela vai acontecer. Mas nada pode mudar a bênção do Senhor, e você só vai conseguir viver isso se você crê que quem determina o governo no lugar que você está é Deus, não é seu chefe. Porque senão você vai engolir coisas, você vai mudar o seu discurso, o seu posicionamento, porque você está tentando se mover baseado na avaliação daquelas pessoas. Eu só estou aqui porque o Senhor me colocou.
Eu só estou nesse emprego porque Deus me colocou. Eu não era capaz de estar aqui, eu não gosto daqui, eu não queria, ou qualquer coisa que seja. Eu estou aqui porque o Senhor colocou. Se Ele colocou, faz parte do propósito. Se faz parte do propósito, o propósito é derrubar portas do inferno. Como é que eu derrubo portas do inferno nesse lugar? Não, mas se eu tentar derrubar essa porta do inferno nesse lugar, eles vão me mandar embora. Não, querido, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo está na conta. Manifeste, manifeste, manifeste. Senão nós vamos fugir. Quando a gente ouvir do Espírito Santo, nas cidades da frente vão te prender. Cadeias me esperam nessa reunião. Eu falei, é melhor eu não ir nela, então não vai. E se lá te prenderem, tu arrancarem o teu emprego, deixa prender, arrancar teu emprego. Porque a morte de Paulo alastrou mais ainda o Evangelho. O Paulo morto alcançou mais pessoas do que o Paulo vivo. E olha que o Paulo vivo alcançou mais pessoas que os outros 11 discípulos juntos. O Paulo vivo plantou mais igreja que os 11 juntos. O Paulo morto, nós estamos falando dele aqui até hoje. Nós estamos lendo o que ele escreveu, o que ele fez até hoje. E qual era o propósito dele? Não era espalhar o Evangelho? Pronto, ele conseguiu. Indo para os lugares onde Deus falou, sendo Cristo nos lugares onde Deus mandou. Enquanto nós tivermos propósitos paralelos que a gente não consegue abandonar, a gente não vai conseguir chegar nesses lugares. E o problema é frustração, cansaço. Enquanto a gente dever a quem quer que seja satisfação, dever agradar pessoas, enquanto isso morar dentro da gente, nós não vamos conseguir ser 100% guiados pelo Espírito. Nada deveis a ninguém, além do amor. A gente não vai conseguir entrar em lugares mais altos, porque a gente está tendo que arrastar pessoas junto. E que Deus fala, Abraão, você não pode levar junto. Não tem espaço nesse propósito para a tua família. Seu cunhado, seu sobrinho tem que seguir o dele. Eu não posso cumprir o propósito enquanto você estiver vinculado com a família do teu pai Abraão. Você tem que desvincular e andar. Enquanto a gente não se desprender das coisas, a gente não consegue começar a andar. E quando começa a andar, nós vamos entender o que é isso que Deus me prometeu na prática. Deus falou que eu vou ser pastor, tá? O que é ser pastor? Na maioria das vezes a gente nem para questionar o que é ser pastor. Pelo que eu falei, porque nós já pegamos a figura do pastor e trazemos ela como um remédio para quem eu sou hoje. Então, ao invés de eu ir ao encontro desse lugar que Deus falou, e nesse caminho eu estando transformado, eu fico esperando esse lugar vir e me curar e me transformar, e Ele não vai, Ele não vem, sou eu quem vou. Por isso você conhece muitos pastores e conhece muito poucos homens parecidos com Jesus. Estava conversando com o Robson esses dias, ele me mostrou um livro de um curso de ensino, uma faculdade teológica, um negócio assim. E aí na capa estava escrito, seja um obreiro aprovado. Eu falei, legal isso aí. Seja um obreiro aprovado, está lá em Timóteo. O Robson está terminando o curso já, ele vai. Brincadeira, não dá não, gente. Nem começou, vai começar a semana que vem. O Robson mostrou o livro para mim, de um amigo dele, e aí, seja um obreiro aprovado. Eu falei, legal, esse texto aqui, obreiro aprovado, está lá em Timóteo. Paulo está falando para Timóteo, né? Para ser um obreiro aprovado. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Caio, socorra-me. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Aqui, 1 Timóteo capítulo 3. Isso aqui foi o Espírito Santo, irmão, porque essa é uma palavra fiel. Paulo está dizendo isso para Timóteo, que ia ser um pastor. Se alguém deseja o episcopado,
ou seja, episcopado é ser o governo da igreja, ser o bispo da igreja. Excelente obra deseja, ou seja, é muito legal o que você quer, mas convém que esse bispo seja irrepreensível, ou seja, não tem do que chamar a atenção dele. Não é porque ele é perfeito, é porque sempre que aparece um erro, ele é corrigido, ele apaga aquele erro e vai para frente. Então eu falei, Robson, não vamos conversar lá, porque o obreiro aprovado é isso aqui, ó. Ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, guarda isso, apto a ensinar. Não dado ao vinho, ou seja, não tem queda pela bebida. Não espancador, não bate nos outros, na mulher. Não cobiçoso de torpe ganância, não está pensando em dinheiro, moderado. Não contencioso, ou seja, não encrenqueiro. Não avarento, alguém generoso. Que governe bem a própria casa. Sua casa está debaixo do seu governo. Tem seus filhos em sujeição. Os filhos que moram com ele são obedientes e sujeitos ao que ele fala, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, vai cuidar da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, não é novo na fé, para que não se torne soberbo e não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Os de fora da igreja não têm o que falar desse homem, para que não caia em afronta e laço do diabo. Você tem aqui mais de 10 características. Tem uma só que fala assim: que ele seja capaz de ensinar. Todas as outras dizem respeito a caráter, a condução de família. E uma diz respeito a livros. Sabe qual é o problema? Você dá 20 livros para a pessoa e depois fala para ela assim: seja bonzinho, se pareça com um crente. E é o inverso. Por isso que Jesus só chamava analfabeto na maioria deles. Ele falou: é mais fácil lidar com os analfabetos, porque os caras que já leram muito, ixi, quanto mais lê, esses pior ficam. Então isso é Paulo falando: se você quer ser isso, é nisso aqui que você tem que se tornar. Nós precisamos ter consciência do lugar que nós queremos chegar, para que a gente possa reconhecer esse lugar quando ele aparecer. O Senhor falou que você vai ensinar, que você vai cuidar de pessoas. Que lugar é esse que você está esperando? Uma sala de aula? Porque se ele disse que você vai ensinar, você tem que falar: para ensinar eu preciso saber. Então eu vou atrás de saber. Agora, quando os meus olhos não estão no lugar que ele falou, estão no preenchimento que esse lugar vai me dar, eu nem paro para pensar em entrar no caminho que me transforma, porque eu estou esperando que venha. Eu estou esperando esse negócio vir sobre mim. Eu não estou indo em direção a isso que ele falou. Quando Deus me chamou para o ministério, a primeira coisa que eu falei: vou fazer seminário, porque se eu vou trabalhar em ministério, eu preciso fazer seminário. E Deus falou: não vai fazer. Eu falei: então eu vou fazer o mestrado que eu queria fazer. Aí ele falou: não, tipo, você não entendeu? Não, você já estudou tudo que tinha para estudar, agora você vai aprender comigo, desse jeitinho. Agora você vai aprender comigo. Por quê? Meu primeiro ponto foi: se ele disse que isso vai acontecer comigo, eu preciso me preparar para isso. Como é que se prepara para o ministério? Bom, seminário é o que vinha na minha cabeça. E ele disse: não, mas eu não estou dizendo com relação a seminário ou não seminário, eu estou falando com relação a como é que você está se preparando, o que você tem feito em direção ao que ele falou para você. Porque senão nós estamos esperando vir algo para me saciar e não nos tornar alguém capaz, aprovado e pronto para o lugar onde Deus falou. Isso diz mais respeito a entender o que é o lugar que Deus falou, como funciona esse lugar, do que entender quem eu sou, do que ficar olhando para mim. É olhar para o lugar, para a função, para aquilo que ele disse, e olhar para mim e falar: eu estou pronto para aquilo, eu estou me ajustando àquilo, eu estou me encaixando naquilo. Paulo diz: ninguém que está envolvido em guerra, militando em guerra, se envolve com coisas desse mundo. Ele está dizendo: ninguém que tem uma guerra travada, que tem um propósito inimigo,
diante de si, fica arrumando compromissos e coisas que vão atrapalhar ele de batalhar. Por isso que quanto mais você se envolve com o Senhor, com as coisas dele, menos você tem na verdade que lutar para se dedicar às coisas que estão na tua mão. Porque você não consegue às vezes ver nessas coisas propósito. Você começa a deixar de ver propósito no seu trabalho, e aí tem que ter o cuidado de entender, não, o seu trabalho tem propósito. Foi o Senhor que te deu, ele tem um propósito nisso. Ou a gente vai frequentar a igreja, querido, e a gente pode até gostar da palavra, achar que tem algo diferente, ou qualquer coisa que seja, mas ela não vai me transformar. Porque isso aqui não foi feito para a gente ter amigos aonde se encontrar e se reunir. Isso aqui é preparo de um exército, em que cada um tem uma função. Cada um é bom em uma coisa. Tem gente que é bom com espada, outra com flecha. Tem gente que é bom em cozinhar para os soldados. Tem gente que não sabe pegar numa arma, mas consegue planejar as coisas muito bem. Se eu não entender em Deus, como é que a minha vida vai derrubar a porta do inferno? Eu não vou conseguir sequer começar a olhar para mim e olhar para o propósito e ver no que eu tenho que me preparar. Como eu preciso me ajustar. O que o Senhor está tentando fazer em mim. O que Ele está querendo fazer em mim. E nós vamos ter uma vida de frustração. Com Jesus do lado. Vendo sinais, vendo Deus falar com a gente, porque Ele não para a parte dele. O tempo continua correndo, o tempo vai chegar. Como chegou o tempo dos israelitas entrarem na terra prometida. Chegou o tempo, vai lá. Voltaram? Por que voltaram tão cedo? A gente não dá conta, é lógico que não dá conta. Eu estou tentando fazer de vocês filhos. O tempo todo, vocês não deixam. Porque vocês não entenderam. Vocês estão esperando uma coisa, eu tenho outra. Vocês estão esperando uma terra. Eu estava formando um exército. Quando os filhos de Israel saem do Egito, a Bíblia diz assim: o exército do Senhor saiu do Egito. Eles não se viam dessa forma. Eles não estavam alinhados com o plano de Deus. Eram as pessoas certas, andando no lugar certo, indo na direção correta, mas sem entender quem eles eram, porque eles eram, o que eles iam encontrar pela frente. E por isso, quando chegou na hora, eles não estavam prontos. Volta para trás, vão os filhos de vocês depois. De novo, não olhe para isso, eu dou exemplo de pastor. Esquece esses cargos. Não se apegue a eles. Não existe ninguém que não seja soldado dentro do corpo de Cristo. Não existe ninguém que não tenha armas para guerrear dentro do corpo de Cristo. Não existe. Todo mundo foi chamado para derrubar a porta de inferno. Todos nós. E se individualmente cada um de nós não se olhar desse jeito e achar que a gente é um acessório que pode ser tirado e o corpo continua andando, primeiro que o corpo padece e você morre. Porque do corpo você tira um pouco da força, de você tira tudo. Então o corpo precisa de você, o exército do Senhor precisa de você. Você precisa entrar nesse lugar e entender porque o Senhor me chamou. A arma mais forte de Satanás disso é trabalhar a tua baixa autoestima. Que você tem menos valor, que você tem menos sabedoria, porque você não sabe muito bem. E eu não quero fazer pergunta. Tem gente que me manda mensagem: desculpa por perguntar, pelo amor de Deus, meu filho, pergunta o que você quiser, tudo o que você quiser. Não tem pergunta errada, não tem nada. Eu tenho tantas dúvidas quanto você. Eu tenho tanto medo de errar também quanto você. Não deixe o diabo te colocar em lugares de inferioridade. O José é tão filho quanto a Clara. Mesmo que ele não sabe falar, ele não sabe andar. E na verdade eu dou mais atenção a ele do que eu dou a Clara, justamente por isso. Porque ele ainda não tem capacidades. Agora, se o José olha para Clara e achar que eu ainda não sei andar, eu não sei falar, então eu vou ter assim, né? Eu não tenho tanto direito, ele vai morrer.
Ele, na verdade, é quem mais tem meu colo. Por isso que a primeira coisa que tem que ser gerada em nós é: eu sou filho. Eu sou filho. Quem tem dificuldade de falar com o chefe é o servo. E quanto mais baixo o servo, mais ele chega no patrão morrendo de medo, porque ele é servo de último escalão. Filho não. Filho, quanto menor, mais ousado ele é, mais sem noção ele é, de entrar em lugares sem nem bater na porta, às vezes, de sair correndo, pular no colo do pai na hora que ele está conversando, porque ele é imaturo. Mas uma coisa ele é filho. Por isso que começa com identidade e depois propósito. Mas essas duas revelações têm que acontecer na tua vida. Elas têm que ser o motivo da tua vida. Quem eu sou, por que eu sou, qual é o meu jardim, o que é nessa terra que eu vou cultivar, qual é a área, qual é o pedaço. Eu vou ensinar as pessoas a escreverem, a lerem. Eu vou cuidar de mulheres abusadas. Qual é o pedaço do inferno que eu vou arrancar? Onde é a briga que eu vou chamar o diabo para brigar? Chega da igreja, fica fazendo cultinho de mulheres para fazer comunhão e comer bolo. Não é para isso o ministério de mulheres. O ministério de homens não é para ajudar os homens a terem mais sucesso nos seus negócios. Não é para isso. De criança não é para ficar entretendo as crianças para elas não encher o saco no culto. Não é para isso. É para derrubar a porta do inferno. É só para isso que existe igreja. Senhor, qual é a porta que você quer que eu meta o pé? Qual é a janela que eu vou tacar a pedra? Como é que eu faço isso onde eu estou, Deus? Isso não é para gerar ansiedade em você. Isso é para você todos os dias acordar em paz, sabendo eu estou nesse lugar. Ah, mas não estou metendo o pé hoje. Eu ainda estou fazendo aula de karatê. Deus está fortalecendo minhas pernas. E o diabo sabe que ele está fortalecendo minhas pernas. Por isso ele vem na porta todo dia querer quebrar as coisas, querer me atrapalhar. E o diabo aparecer, querido, é questão de honra. Porque o diabo não é onipresente. Ele é um só. O diabo uma vez me visitou. Uma vez. Acho que foi duas, eu não lembro da segunda, mas uma eu lembro. E quando ele estava, tem que falar, que honra te receber. Porque você tinha o mundo inteiro para estar, se você veio aqui é porque alguma coisa séria está acontecendo aqui. O diabo tem o mundo inteiro para olhar, ele não pode estar no mundo todo, ele vai lá e fala para falar de Jó. Opa, tem o mundo inteiro, você vem falar de um, tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso é precioso. Ser conhecido no inferno é precioso. Porque o Senhor é onisciente, Ele conhece a todos. O diabo não. Satanás não tem conhecimento de tudo que o Senhor está fazendo, de tudo que nós estamos pensando e planejando aqui dentro. Ele não tem isso. Quando seu nome está no inferno, aí é dos mais procurados do inferno, na lista. Está lá, quando Satanás falou, quando vocês for lá para aquela igreja, ela não esquece dele não, viu? Falou, opa, sou eu. Lembra quando você jogava bola? Imagina você está passando e eu ouvi outro time falando assim, toma cuidado com o 7. O que você faz? Fala, pô, eu sou o cara. O time dele está preparando um esquema só para me parar. Você vai se sentir. O diabo é a mesma coisa. É que os crentes têm tanto medo, que eles têm medo até do diabo você tem medo. Não tem medo do diabo. O diabo não pode me tocar. Ele não pode te tocar. Na verdade eu quero ser conhecido por ele. Quero que ele esteja me perseguindo, porque isso testifica. Isso só mostra que eu estou muito alinhado. Porque senão ele não vinha atrás, gente. Ele largava. O diabo não é algo para ter medo, não. Ele já foi vencido. Só quem pode dar vida ao diabo agora somos nós. Ele já perdeu o que ele tinha. Ele não tem mais como governar a minha vida. E mesmo o diabo, quando toca em coisas que podem me ferir e me machucar, é o diabo de Deus. Ele só pode tocar, é Deus falando, você vai tocar, só toca nas coisas, não toca nele. Só toca na pele e não tira a vida. Porque isso vai levar ele para um lugar de reconhecimento, de revelação, que ele não tem.
O diabo estava trabalhando para Deus enquanto estava tocando em Jó. O diabo foi como um profeta, ajudar Jó a receber a revelação de que era orgulhoso. Se o diabo soubesse, ele não faria. Porque antes do negócio, Jó tinha tudo aquilo e só conhecia Deus de ouvir falar. Agora Jó tem o dobro e não é só de ouvir falar, agora ele conhece de verdade. O diabo só pode ir nas áreas e nos lugares que Deus libera. E Deus não libera porque você tem que sofrer um pouco na vida. Deus libera porque essas forças contrárias, esses toques que nós recebemos, essas dores, nos moldam, nos conduzem ao propósito. O final da vida de Jó é o propósito de Deus cumprido. O final da vida de Davi é o propósito de Deus cumprido. O final da tua vida é o propósito de Deus cumprido. Mas você precisa ter essas coisas escritas a teu respeito. Quem eu sou, por que eu sou e onde o Senhor vai me colocar. Amém, queridos? Fica de pé para a gente orar, por favor. As igrejas das quais Jesus mais se agradou, Paulo mais era apaixonado, eram as mais pobres e as mais simples. A igreja de Atos eram 120 pessoas que mal podiam colocar o pé na rua com medo de serem mortas, escondidas num prédio, orando, fechadas ali orando, jejuando. No primeiro culto dessa igreja, o primeiro culto, 3.000 pessoas se convertem. Sem noção do que é isso? A gente lê essa história, lê. 3.000 pessoas se convertem. Não é 3.000 pessoas levantaram a mão. Porque hoje o aceitar Jesus é levantar a mão e no dia seguinte a pessoa sai da porta ali, acende o cigarro e fala: pô, mas bom demais aquele negócio lá, hein? Oh, Deus estava lá. E fumando. E aceitar Jesus aí na igreja. Naquela época não era isso. Naquela época era confrontar. O exército romano tinha acabado de matar Jesus. O chefe daquela nova religião tinha acabado de morrer como um bandido. Todos os judeus querendo achar a igreja para matar a igreja. 3.000 pessoas levantam a mão e falam: eu quero entrar nesse negócio. Qual negócio? Um negócio que eu posso morrer. Em público eles fazem isso. O Espírito se move debaixo de uma igreja que estava disposta a morrer e que fica orando. E aí o analfabeto começa a falar. E 3.000 pessoas são tomadas pelo Espírito e colocam a sua vida a prêmio ao levantar aquela mão. Isso é o propósito da igreja. Ali a igreja começa a saquear o inferno. Pedro não manifesta o seu propósito quando ele fala: Jesus, eu morro por você. Jesus, está aqui meu carro, ó. Pode pegar meu carro aí para ir para a África. Não é ali que ele manifesta. Ele era doido para fazer isso. Ele fazia. Pedro manifesta o propósito quando ele chega lá, as pessoas prendem ele e falam: para de pregar, hein? Ele fala: não vou parar não. Se você não parar, a gente vai prender você, vai acabar com a tua vida. Eu não posso parar. Pode prender, pode matar, pode fazer o que vocês quiserem. Pronto, ali você vê. Está aí o cara que Jesus falou. Esse é o cara que Jesus falou que ia fazer. Como é que ele chega nesse lugar? Deixando de andar do jeito que ele andava e seguindo Jesus. No caminho. Ele olhava para os caminhos e o caminho parecia que não ia levar para isso. Por isso ele abandona Jesus. O caminho de Jesus era um caminho que vai todo mundo morrer agora. O caminho de Jesus é: a gente não tem o que comer, ele está mandando ele dar para os outros. O caminho de Jesus é: quem quer ser reconhecido não fica escondido em casa, Jesus, a gente precisa aparecer. O caminho não condizia com o que Deus falou que ele ia ser. Mesmo assim ele segue o caminho. O caminho não conduz ao propósito. Andar no caminho traz o propósito até você. As bênçãos correrão atrás de ti. Não é para te levar num lugar, é para trazer esse lugar até você. Ele abre a janela depois de 120 dias. Eles não vão para a praça pública, para um lugar, procurar um lugar para pregar.
Eles abrem a janela do cenáculo e começam a pregar de cima, o povo está em volta. Deus traz o povo todo em volta deles para ouvir. As pessoas vão vir até você. As pessoas vão vir até esse lugar. A gente não precisa ter gente influente para levar a nossa mensagem. A gente não precisa ficar gravando CD com mensagem, distribuindo por aí. Não precisa, querido. O Senhor vai trazer até você. A nação que você precisa, Ele vai trazer até você. Nós sabíamos que íamos para Moçambique, desde o começo, que ia ser a primeira nação. Meu telefone tocou para um moçambicano que achou meu contato sei lá onde. Deus traz até a tua porta o que Ele tem para trazer. O caminho não é para o tempo necessário para eu percorrer e chegar lá. O caminho são as situações necessárias para eu me tornar aquilo que é necessário, para quando chegar, quando o reino vier, eu ser a pessoa que Deus precisa. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, pelo privilégio de sermos teus filhos, Pai. Obrigado, Jesus, pela igreja que o Senhor nos confiou, Senhor, pela comunhão dos irmãos, Pai. Obrigado pelos propósitos que o Senhor reuniu nesse lugar, pela capacitação que o Senhor deu a cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, desperta aqueles que dormem, desperta palavras, Senhor, que já foram ditas, ó Deus. Pai, nós repreendemos, Senhor, todo sopro de Satanás, Pai, de corrupção, Senhor, de tentar tirar a autoestima das pessoas, de tentar diminuí-las, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja um renovo de identidade nesse lugar, Pai amado. Que haja um renovo, Senhor, das palavras onde o Senhor chamou de filho a cada um deles. Que cada um de nós possamos nos lembrar, Senhor, daquilo que já ouvimos do Senhor lá atrás. Nos ajuda a romper com tudo que nos prende, Senhor. Nos ajuda a romper com toda a dívida, Senhor, que nos impede de andar de forma livre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos andar debaixo do Teu caminho, Senhor. Nos submeter às transformações que o Senhor tem proposto. Que nós possamos nos calar diante do medo, Jesus. Do medo da falta, do medo da falha. Que nós confiemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é nosso Pai. Que tudo coopera, Senhor. Que a nossa vida está em Suas mãos, Deus. Que nada há de nos faltar para o cumprimento daquilo que o Senhor nos deu. Que tudo, até as perseguições, Pai, estão nas Tuas mãos e contribuem para o propósito do Senhor e do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor guarde aqueles que não estão aqui, que o Senhor conduza a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor seja Deus sobre a vida de todos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve em segurança, nos dá uma semana debaixo da Tua graça. Visita a igreja na África, Senhor. Que mais do que comida, Senhor, nós possamos dar um modelo para eles. Nós possamos conduzi-los, Senhor, a uma próxima geração que não vai ser tão dependente, Senhor. Que vai construir, crescer com sabedoria e com conhecimento. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Pai. Despede-nos, Senhor, debaixo da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe.